Então, numa sexta-feira, eu operava 30 olhos. Se você fizer uma conta em décadas, você vai ver que eu já operei 40 mil olhos. Ficava o dia inteiro no microscópio operando. E quando eu ia por cuidado, eu saía de lá feliz. Ué, então melhor eu continuar. É uma terapia. Uma terapia. Hoje usa o microscópio ainda? Não, uso o microscópio que nós temos, só que hoje é um microscópio alemão, um microscópio suíço, que só falta falar. Que dá para ver outro planeta. Enxerga as células passando dentro dos vasos. Olá, gente. Mais uma semana, mais um podcast Café com Manteiga. Hoje é imperdível. Nós vamos falar de oftalmologia. Com quem é mais especialista aqui na cidade, uma pessoa que tem uma clínica tradicional. Hoje não, já é um hospital de olhos. Dr. Elias Donato Neto. Muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui no podcast. Eu que agradeço o convite. Dr. Elias, é uma história comprida, né? Da sua trajetória de vida e a sua trajetória profissional. Conta para mim quem é o Dr. Elias Donato. É uma história comprida porque no dia 8 de março de 2025, daqui a alguns meses, vai fazer 50 anos que eu cheguei em Poços de Caldas. Então são 50 anos de trabalho. Meio século. Meio século. E a história é longa, né? 50 anos, você começar um consultório e chegar ao ponto de ter hoje um hospital de olhos com certificação internacional e com os melhores aparelhos que tem no mundo, são 50 anos de trabalho. E são 50 anos vivido degrau por degrau, né? Eu lembro muito bem. Eu lembro quando o senhor operou o meu sogro, Dr. Carlos Eco Neto. Sim. Quantos anos? Naquela época o seu consultório era lá na rua Santa Catarina, esquina com a Avenida Santo Antônio. Isso. Mas você tinha um consultório antes desse aí. Eu vou contar. Mas eu te conheço dali pra frente, que já fazem mais de 30 anos isso. Eu vou contar a história com o número de anos. Acho que fica mais fácil para vocês captarem e ver como é interessante uma história que a gente não prevê, mas vai fazendo conforme as oportunidades. Eu comecei num consultório que hoje é uma casa que foi demolida, em frente ao Hotel Joia, e que era uma casa que foi alugada. A casa não tinha nada, ela estava vazia e eu consegui alugá-la. E montei o meu primeiro consultório lá, que é ao lado do consultório do Dr. Jason e doutora Vera, todo mundo se lembra disso. O Dr. Jason trabalhou como pediatra há muitos anos ali. Eu comecei no dia 8 de março de 1975. Eu cheguei e arrumei a casa, ela estava praticamente demolindo, a gente arrumou com a ajuda do Dr. Calixto Jorge, que era dentista. Que era dentista, né? Pai dos Aterge todos. Sim. Pai do Dr. Jorge, do Dr. Carlos, a gente chamava ele de Kid, não me lembro o primeiro nome. Tá. Né? Eu lembro do Dr. Calixto, que inclusive era dentista da minha sogra. Então, o Dr. Calixto, além disso, ele era radialista, ele gostava da imprensa, ele tinha um programa de música de saudade às 11 da manhã, aos domingos, e era muito ouvido na época. O Dr. Calixto me ajudou muito. E aí me deu uma ajuda, fizemos uma reforma simples e eu peguei o quarto do fundo do consultório e montei para eu dormir lá e eu fiquei 1 ano e meio morando no consultório. Então, terminava o expediente, eu ia, lavava o banheiro, que todos os funcionários e os clientes usavam, aí tomava banho, etc. E a minha sala de espera era a sala de espera dos clientes. Então, eu comecei minha vida assim. Doutor Elias, não vou te interromper não, mas já vou te interrompendo, só para já não perder a sequência. Você disse que não é natural de Poços de Caldas. Para depois a gente entrar na parte de evolução da clínica, o senhor está me dizendo que não é de Poços de Caldas. O senhor veio de onde? Qual que é a sua cidade natal? Bom, na verdade eu nasci em Muzambinho.
Mas foi criado em Belo Horizonte. Eu nasci em Muzambinho e lá morei até os 14 anos. Tá. Depois a família foi para... Eu fui para Belo Horizonte estudar no Colégio Santo Antônio para fazer vestibular para medicina na UFMG. Você fez medicina lá? Fiz medicina na UFMG. E especialização lá também? Não. Lá também, mas aí é outro esquema. O que aconteceu? Saí de Muzambinho e fui para o segundo científico, na época era esse o nome, no Colégio Santo Antônio, e no terceiro eu fui fazer o Colégio Universitário, uma entidade que estava dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, no campus da Pampulha. Lá na Pampulha. E o terceiro científico eu fiz lá, uma metodologia americana em que todos os nossos colegas passaram na UFMG. Uhum. E coincidiu na UFMG de que o curso de medicina, que eram 6 anos e ainda hoje são 6 anos o curso, ele foi 5 anos, foi uma experiência. Fez-se uma experiência na UFMG de que nós fazíamos medicina em 5 anos. Então eu fiz medicina em 5 anos e nós só tínhamos 15 dias de férias por ano. Então, na verdade, nós tínhamos 15 dias 5 anos e meio, né? Ganhei 1 ano, né? Sofri mais, estudei mais, mas ganhei 1 ano. De lá eu fiz a prova com o professor Hilton Rocha, que era e sempre foi uma das maiores personalidades oftalmológicas da época. Nós tínhamos congresso na Alemanha, congresso na França, congresso na Europa, congresso nos Estados Unidos, em homenagem ao professor Hilton Rocha. Esse professor Hilton Rocha, não é aquele que tinha uma clínica lá no Aldo Afonso Pena? Sim, isso aí foi depois. Ele trabalhava no Hospital de Olhos da UFMG, que é ao lado da faculdade, na Avenida Freire Balena. E lá eu fiz a minha pós-graduação. Ali já perto da Santa Casa ali. Exato. Eu fiquei 2 anos passando por todas as especialidades, junto com ele. Então eu fazia retina, depois eu ia fazer catarata, depois transplante de córnea, depois estrabismo, depois fazia plástica, transplantes. Todas as especialidades eram feitas lá. Depois de 2 anos, na época, a gente já era um especialista. E aí podia seguir carreira universitária, fazer tese ou não. Você considera que esses 2 anos seria residência? Foi a residência da época e bem compilado, na verdade. Eram 3 meses cada especialidade. Terminada a residência, 1975, eu vim para Poços de Caldas. Por que Poços de Caldas? Bom, antes de tudo, querendo finalizar esse assunto da parte acadêmica, porque medicina basicamente é igual como clínico geral para todos os médicos. Depois depende a especialização que você escolhe. Por que você escolheu oftalmologia? Bom, eu escolhi oftalmologia muito por conta do que eu acho que eu tenho de percepção técnica melhor, né? O que eu consigo desenvolver melhor. A minha memória visual, ela é uma coisa impressionante, que eu olho uma imagem, eu nunca mais esqueço. E nunca mais esqueço o nome daquela doença, daquela patologia, etc. E eu tenho uma habilidade manual muito grande, apesar de que a mão é muito grande, mas eu opero com microscopia com maior delicadeza e maior rapidez, de chegar a fazer a cirurgia de catarata com implante em 12 minutos. E fiz isso muitos anos, nas décadas antes de eu parar de trabalhar. Então, eu achei oftalmologia, era isso. O melhor serviço que tinha em Minas Gerais era a oftalmologia. Tinha mais um de ortopedia muito bom, um outro de pediatria, né? Como eu tenho uma sensibilidade muito grande, até pensei em fazer pediatria. Mas isso são as dúvidas que vão surgindo naturalmente durante o curso. É o caminho que te levou também, né? Hein? O caminho que te encaminhou para a oftalmologia. O caminho me levou para fazer a oftalmologia. Eu adoro oftalmologia, mas eu adoro mesmo. O que eu mais gosto de fazer é operar. Bom, aí eu te fiz a seguinte pergunta, depois eu interrompi a resposta. Por que Poços de Caldas?
nós tínhamos aula à noite, né? Porque médico tem um expediente durante o dia e sempre lembra de fazer reunião à noite. Eu fico implicado com isso a vida inteira, mas eu fui médico a vida toda e isso é uma coisa que me incomoda, que médico não tem hora para reunir, né? Ele reúne na hora do almoço, que é a hora errada, reúne à noite, que é a hora errada. 10 horas da noite tinha terminado a aula do professor Hilton Rocha. Aí eu encontro um colega que hoje é dono de um hospital lá em Belo Horizonte, falou para mim, recebi um convite lá de Poços de Caldas, da Associação Médica de lá, para ir trabalhar lá. Falei, ele recebeu, né? Ele recebeu. E eu perguntei a ele, Homero, por que você não vai? Não, eu vou ficar em Belo Horizonte, eu vou montar uma clínica com meu amigo aqui na Avenida Davi Ottoni. Davi Ottoni... Avenida dos Ottoni, em Belo Horizonte. Dos Ottoni. Eu falei, então você não vai lá? Me dá o endereço de quem que você foi e eu vou lá. Peguei o carro na mesma semana e vim conversar com o Dr. Bueno, que era o presidente da Associação Médica da época. Eu lembro do Dr. Bueno. E aí ele falou, você vem, teus colegas vão prestigiar, Poços de Caldas está crescendo, é uma cidade que você vai ter os concorrentes, né? Nós tínhamos aí uma oftalmologia famosa, o Dr. Gerson Zingoni, tinha uma clientela muito grande e não está dando conta de atender. Se não me engano, o Dr. Bueno era pediatra. É pediatra, ele era pediatra. E aí você veio a convite do seu amigo. Você pegou carona no convite dele. Eu fui convidado, né? Aí eu vim, deu certo de ter o Calixto Jorge aí, que é meio primo do meu pai, e me ajudou, arrumei uma casa, e em 6 meses eu já estava aqui trabalhando. Eu conheço pessoas vitoriosas, eu conheço pessoas que venceram na vida da mesma forma que o senhor. Morando no fundo ou em cima do próprio empreendimento. Você sabe de quem que eu estou falando? E vou te falar uma coisa, é o melhor exemplo que a gente pode passar para as nossas futuras gerações, né? Basicamente, e mostrar que vencer, uma grande parte é inspiração, mas a maioria é transpiração, né? É o esforço, né? Dar tempo ao tempo, procurar acertar o máximo e reduzir ao mínimo os efeitos colaterais. É uma história longa, são 50 anos. Porque trabalhar, bom, tudo bem, são 50 anos, mas teve um começo, e esse começo não foi uma história de fadas, não, foi uma história meio complicada, porque afinal de contas, pelo que eu estou percebendo, nada foi fácil. Chegar até montar a própria clínica numa casa alugada ali em frente ao Hotel Joia, conforme o senhor está me dizendo, aí não é assim, logicamente, uma zona de conforto. É um começo de uma carreira. E trabalhava sozinho com outros oftalmologistas? Eu trabalhava sozinho, fiquei lá 2 anos. Depois nós conseguimos comprar aquela casa que hoje é o Pizza na Roça. Então, depois de 2 anos, 78, nós conseguimos mudar para aquela casa. Eu lembro quando era lá a clínica. Ali se chamou Centro de Laser e Microcirurgia Ocular. Mas a quantidade de nome que eu tive que ir mudando, conforme a terminologia e a tecnologia do tempo, o avanço eu tive que ir acompanhando. Teve época que o nome era tão grande que parecia uma Bíblia, né? Tinha que resumir. Tive que resumir. Centro de Laser... Nós vamos chegar lá, nós vamos falar do Instituto Donato, então, até chegar no Hospital de Olhos. Ali nós começamos as primeiras cirurgias outpatient, que a gente operava o paciente numa sala cirúrgica estéril e o paciente ia embora para casa. Então, nesse período de 15 anos que ficamos lá, nós eliminamos praticamente 95% das cirurgias na Santa Casa. Me explica uma coisa, naquela época... anestesia geral, eu operava catarata e ia embora. Mas na época que você começou, lá na rua Rio Grande do Sul, lá em frente ao Hotel Joia, lá, como é que eram feitas as cirurgias? Era com incisão por bisturi? Como é que era? Na Santa Casa. Eram feitas na Santa Casa. Aí depois... Você fazia só atendimento consultorial ali, vamos dizer assim. Vocês têm que entender a evolução tecnológica. Sim. Eu junto com o Dr. Marcos... Você não tinha equipamento para isso? Não, nós compramos
em conjunto de sociedade, colocamos na Santa Casa um microscópio cirúrgico que era de da vocês. DF Vasconcelos para a gente começar a operar, mas era lá na Santa Casa. Nós não tínhamos sala cirúrgica. O que era mais importante, o ferramental ou o microscópio? Os dois, velho. Pois é, mas são qual que era? complementares. Sim, mas evoluiu muito, tanto o microscópio. Hoje usa o microscópio ainda? Não, usa o microscópio que nós temos, só que hoje é um microscópio alemão, um microscópio suíço, que só falta falar. Que dá para ver outro planeta? Enxerga as células passando dentro dos vasos, você enxerga tudo que você está fazendo. Então, né, vale até a pena, assim, um dia que estiver operando, ver a cirurgia e ver o vídeo, o que o vídeo está vendo lá dentro, o que o cirurgião está vendo. Porque, na verdade, o paciente, hoje, quando vai fazer uma cirurgia, nós vamos chegar nos dias de hoje, porque hoje a tecnologia, inclusive com a inteligência artificial, é outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o paciente não tem noção, basicamente, do que vai ser, como será o procedimento dessa cirurgia. Antes, muito menos. Hoje, muito menos ainda, porque, afinal de contas, é tanta tecnologia embarcada que, às vezes, até a mão do homem, a sua sensibilidade da mão que você falou aí, hoje não é tão importante quanto os equipamentos que você opera, né? Que você utiliza. É importante, é mais importante até, mas não é o equipamento que opera. Não, deixa eu só fazer um parênteses. O doutor Sérgio da Implar falou aqui que a mão dele é guiada quando ele vai fazer uma cirurgia dentária. Então, hoje a tecnologia encampou essa parte. Parte, lógico, depende do homem. Quando você fala o laser que nós temos para tirar a miopia, ele tira 7 graus de miopia em 30 segundos. Estou dando um exemplo real. 30 segundos. Antigamente fazia por etapas? Antigamente fazia por etapas? Não. Você tem uma etapa em que você abre uma tampinha da córnea e vai lá, o cálculo está calculado, o computador vai, faz a abração, fecha a córnea e vai embora, paciente. Então, o paciente não sabe o que está sendo feito. Tá, a gente explica tudo direito e o paciente vai embora satisfeito, ciente que ele não pode esfregar os olhos só, o resto já está enxergando. Praticamente, vamos falar 80%. Tá, mas na minha insuficiência de informação, eu imaginei que uma cirurgia de 7 graus seria feita por etapas. Uma cirurgia de 7 graus leva, às vezes, 20 segundos no laser. Sem dor. Nesse laser novo. Presta atenção, a evolução tecnológica, porque a gente está falando aqui fora do tempo. Uhum. Você tem laser antigo andando pelo sul de Minas, andando pelo resto do país, e tem os lasers novos. O nosso laser, a última geração, foi trocada esse ano. A última geração de laser alemão, trocado em março desse ano. Então, o indivíduo que vai operar miopia, hipermetropia, astigmatismo, vista cansada, no laser, ele opera numa rapidez e num nível de segurança absurdo, que a gente não imaginaria que fosse ter. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Elias. Quantos pacientes você já operou até hoje? Você vai acreditar? Oh, claro, nós estamos aqui. Esse é o podcast da verdade, gente. Olha para aquela lente da verdade e conta para mim. Ai. Como eu comecei a operar na Rua Correia Neto, depois nós construímos a clínica lá no Enterprise, onde ficamos mais 15 anos, 16 anos na Correia Neto, 16 no Enterprise, e já tem 14 anos que estamos no Donato Hospital de Olhos. 14. Esse número chega quase em 50 anos. Quando eu comecei a operar com bisturi de diamante, técnica do Russo Fyodorov, eu operei alguns anos assim, e a região inteira do sul de Minas vinha operar comigo. Então, numa sexta-feira, eu operava 30 olhos. Se você fizer uma conta em décadas, você vai ver que eu já operei 40 mil olhos. Eu ia chutar 18 mil aqui. Hã? Eu ia chutar 18 mil aqui. Não, 40 mil. Por quê? É muito engraçado, porque você operava, nós operamos ainda hoje os 2 olhos ao mesmo tempo, na cirurgia refrativa, do grau. Na cirurgia de catarata, não, a gente normalmente faz um olho. Depois faz o outro.
2 dias depois para frente faz o outro. Senão fica sem enxergar. Não fica sem. É porque diminui o risco cirúrgico de uma provável infecção, de um provável cuidado, etc. Né? Então, hoje a gente faz conforme a técnica. A cirurgia de retina é a mesma coisa. Faz um olho, espera, depois faz o outro, se precisar. Então, como eu fui um iniciante nas cirurgias refrativas de grau, miopia, astigmatismo, hipermetropia, a gente tinha uma clientela muito grande. Só que os resultados hoje são totalmente diferentes dos resultados antigos. Pois é, doutor Elias, eu te perguntei lá atrás e te perguntei qual era a técnica que o senhor utilizava naquela época, que não era o laser. E o senhor me acabou de responder que usava o bisturi. Eu operava com bisturi de diamante, a técnica do russo Fyodorov. Sim, era uma técnica que hoje não se usa mais. Não se usa mais. Nem nas clínicas mais modestas, aqueles que estão começando agora, não se usa mais essa técnica, né? Esses estão começando agora, o que estão fazendo é comprando e usando laser de 2ª, 3ª categoria. Às vezes de outras clínicas, né? E não tem a mesma precisão de um laser novo perfeito. Então você pode ter, depois da cirurgia, menos 10%, menos 15% o resto da vida. Doutor Elias, me explica como é que funciona o laser. O laser? Não tem dificuldade, porque você tem 2 técnicas do laser. Uma é que ele aplica o laser direto na córnea. Aí você não abre uma tampa, nada que chama... Mas laser. É um fiozinho de luz? Não, ele é um ponto de luz. Um feixe de luz ou um fio? Ele vai fazendo abração. O que é abração? Ele vai comendo micro pedaços da córnea. Calculado, com penetração calculada. Calculado. Você vai ver um computador de uma potência monstruosa. Nós estamos falando de microns. Quê? Nós estamos falando de microns, de unidade micro. Não é isso? Sim, unidade micro. É micro, são pontos microscópicos. Sim. Foi isso que você perguntou? Sim, exatamente. Ele faz a abração. A córnea está assim, ela precisaria ficar desse jeito. Então o laser vem, desgasta isso, ela fica assim. O senhor está me explicando com a sua mão que a córnea está assim, ela tem que ficar assim. Vamos colocar o olho assim. Então, basicamente, nós estamos falando da distância da córnea para a retina, é isso? Não. É a correção da mexendo dentro do olho. É a correção da distância? Fora do olho. Nós estamos falando de correção de distância entre a formação da imagem e o foco? Nós estamos falando de correção de distância, sim. Exatamente. Como é que o senhor corrige essa distância? Com a diferença de pressão do globo ocular ali? Não tem nada a ver a pressão. Simplesmente, se você tem uma curva... A curvatura. Você tem essa curva, se você desbasta... O foco dessa curva está aqui, no meio do olho. Se você desbasta, ele vai plano, ele vem aqui embaixo na retina. Teoricamente, eu vou fazer um desenho aqui meio que grotesco, mas basicamente, só para saber se eu estou no caminho certo, o especialista aqui é o senhor. Então, basicamente seria assim, você tem a imagem recebida aqui, o foco invertido lá no fundo do olho. Então, basicamente, você está mudando essa distância entre a formação, a recepção da imagem e a formação da imagem lá no foco, onde é que é lido pelo cérebro. Você está tirando o foco do meio do olho e jogando ele na retina. Aí o que você dá para o paciente? Você dá para ele oportunidade de ter uma visão perfeita do objeto que ele está assistindo. Lógico que você tem máquinas de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Os pacientes precisam saber disso quando eles vão se operar. Né? Porque ele não perguntou para o médico, o teu laser que você vai operar é de terceira geração? Ele tem um nível de precisão de 99,5%. O problema é que o paciente não sabe disso, né? Não, mas se você vai fazer uma cirurgia séria para o resto da vida, deveria saber. E deveria ser informado. O laser que eu estou te operando, o nome dele é esse. Vai lá na internet e pesquisa. É válida essa pesquisa na internet? É válida? Claro. O Google me informa perfeitamente, eu fico informado. Posso confiar nessa informação? Eu não pesquisei o Google, mas eu estou dizendo assim... Normalmente sim, né? Porque você tem parâmetros, né?
Ninguém esconde esses parâmetros, eles estão em algum lugar da informação. E o paciente, depois que ele termina, passa pelo processo cirúrgico, ele recebe um laudo, né? Do que foi feito, qual foi a correção, basicamente, seria isso? Ele tem um laudo, esse laudo está impresso e fica arquivada a ficha técnica do paciente no hospital. No hospital? Ou fica Ele pode arquivada pedir. a ficha técnica num sistema de saúde? Não, fica no sistema, não, no hospital. Nós não jogamos informações dos pacientes no Sistema Nacional de Saúde. Não? Não. Tá. Nenhuma clínica joga? Não tem obrigatoriedade no Brasil, né? Você tem de ter informação. Se o Conselho Federal de Medicina mandar um ofício para o Donato pedindo a ficha técnica do paciente, número tal, você pode fornecer. Nome tal, está prontinho, mandamos o relatório na hora. Tá bom. Doutor Elias, então quer dizer, você começou a clínica lá, depois você foi para a rua Santa Catarina, esquina com a Santo Antônio, depois você foi para o edifício Enterprise. Foi você que construiu o edifício Enterprise? Foi. Vou só dar um passinho atrás aí, porque enquanto nós estávamos no Pizza na Roça, o doutor Geraldo Neves veio para trabalhar comigo. Que eu conheço. E ficou conosco muitos anos, está até hoje. Então são 40 e tantos anos trabalhando juntos. Depois vieram os filhos, né? Deles e os seus. Aí veio, lá também, me parece, veio a Ana Lúcia, que é retinóloga, e o Rodrigo Donato. O Rodrigo, especialista seu filho. em retina. Já consultei com seu filho. E aí nós fomos, nós 4, para o Enterprise. No Enterprise tinha a Ana Paula, minha filha, e chegou o Bruno, meu filho. Então nós éramos 6. A Ana Paula e o Bruno formaram em qual universidade? Ana Paula, ela formou em Alfenas e fez especialização. Ela fez especialização em São Paulo, lá no ABC. O Rodrigo também? O Rodrigo também? O Rodrigo fez retina. Eu não sei onde ele fez retina. Ele fez uma parte nos Estados Unidos e uma parte ele fez que tinha um pé na UFMG, que era o Márcio Neme. Qual é a referência de oftalmologia no mundo? Qual país tem mais tecnologia? Os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha? Não sei te responder, porque é fácil não responder, porque você tem uma tecnologia hoje que ela é utilizada em todo lugar. Ela se equipara? Nós temos equipamentos aqui que não deve nada para São Paulo, para Campinas, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, para Nova York. Para Frankfurt, para Londres. Frankfurt, Londres. A gente gasta para ser assim. É tanto que o Donato Hospital de Olhos, ele é um hospital com certificação internacional. É o único hospital do Brasil que tem certificação canadense, Quimentum, que chama. Então, é uma certificação, foi o primeiro hospital de olhos do Brasil a ter essa certificação. Hoje, ele é o único, e só tem um em Recife, que fez a mesma certificação nossa. Tá, mas antes de chegar no Hospital de Olhos, doutor Elias Donato, passou pelo Instituto Donato. E o Instituto Donato, qual é a configuração entre o Instituto Donato e o Hospital de Olhos? Qual que é a diferença ou é uma evolução? É uma evolução. É uma evolução tanto no número de médicos, né? Hoje nós temos 23 oftalmologistas. 23? Olha o tamanho da cidade. A cidade não precisa de 23. Mas atende não é só a cidade, nós a região. Atendemos a região inteira e mais alguma parte do país. E estamos começando a puxar pacientes do exterior. Já não existe essa quantidade, esse trânsito? Mas é com calma. Você tem que entender que nesses 50 anos teve uma pandemia. Mudou o cenário totalmente comercial, natural. E, ao mesmo tempo, as especializações foram aumentando. Que chega um paciente, às vezes ele quer fazer uma plástica de pálpebra. Então, a gente tem uma plástica de pálpebra. O outro quer fazer, quem conhece a anatomia dessa região muito bem é o oftalmologista. Eu dou uma pergunta, doutor Elias.
Bom, depois eu quero voltar no assunto do Instituto Donato para o Hospital de Olhos. Me permite uma pergunta. Quem faz pálpebra é o cirurgião plástico ou o oftalmologista? É o oftalmologista especialista em plástica. Ele tem que ter as duas, ele tem que ter as duas especialidades. Porque igualzinho você tem o especialista em córnea, que faz transplante, especialista em retina, que só opera retina, especialista em cirurgia refrativa, que só opera praticamente quase só refrativa, ceratocone e anel. Então, cada um é especialista numa área. Você está me falando uma coisa importante, interessante, curiosa, que eu não sabia, que na oftalmologia se operava pálpebra. Então, se você quiser fazer uma cirurgia de pálpebra, aquela pálpebra caída, né? Sim. Que começa a interferir no seu campo de visão, Hospital de Olhos, né? De Poços de Nós Caldas. temos É a referência. 3 especialistas em cirurgia plástica. E eles operam, você vê uma pálpebra caída, uma bolsa palpebral, uma pálpebra evertida. Isso tudo é operado, inclusive o olho, né? O olho torto, etc., é operado para alinhar. Então, Esse olho todo, você fala estrabismo? é estrabismo, mas existe alguns que são paralíticos, né? Então você consegue fazer essa cirurgia e corrigir muito bem. Então, Eu comecei a fazer transplante de músculo de um olho que não estava corrigindo quando eu fui fazer especialização na Espanha, em Barcelona, 1980. Eu estava ensinando para os residentes da Espanha como fazia transplante de músculo. Porque o olho não ia para lá, eu pegava um músculo, virava para o lado Invertia? e ele começava a ir. ele não obedecia. Obedecia. Não, ele a princípio não obedecia, no sentido contrário, A né? princípio não, porque ele não tinha ação. Ou fazia ação e a ação levava o olho para o outro lado. Quando Então, você Eli, você divide tá- o músculo e faz digamos assim, um reforço para o outro lado, ele faz o olho voltar na posição. Você está me falando coisa de futuro, coisa que é absurdamente longe da nossa compreensão. Pois é, mas eu operei isso em 1980. Também operou mais de 40 mil pacientes também, né? É. E me explica aí, eu não entendi direito com relação ao Instituto Donato. Quando que surgiu o Instituto Donato, especificamente? E ele era onde é o Hospital de Olhos hoje? Não. É o seguinte, nós fomos evoluindo de nome, né? Que eu te falei, o nome parecia uma bíblia, tão grande que era. Centro de Laser e Microcirurgia Ocular. Quando nós começamos a fazer microcirurgia ocular. Então, eu queria mostrar para a população que existia microcirurgia ocular. Explica Quando melhor. chegou o laser, tem o nome laser, hein? Explica melhor microcirurgia. A microcirurgia, quando ela é feita com técnicas dentro de microscopia e com evolução, digamos, de uma aplicação de laser que é invisível. Ela opera para resolver teu problema, mas é uma microcirurgia feita com material extremamente microscópico. Tá, isso na época do Instituto já se A fazia gente isso. já fazia transplante de córnea, né? Uhum. Como nós fazíamos transplante de córnea, nós precisávamos do microscópio, de pinças delicadíssimas que a gente foi comprar isso na Suíça, custava uma fortuna. Imagina hoje com dólar a 6, né? Mas custava uma fortuna. A gente mesmo lavava, secava a pinça, porque se não pegar o fio com muita precisão, o fio rompe. Foi muito sacrificado exercer a atividade de fazer transplante de córnea em Poços de Caldas, desde 1978, quando fundamos o Banco de Olhos, que foi o primeiro banco de olhos do estado de Minas Gerais. Então, ele foi juridicamente o primeiro banco de olhos do estado. Sim. Mas já podia se fazer transplantes em Belo Horizonte, na universidade, onde tinha um hospital, onde tinha uma faculdade. Isso era... Depois as leis foram mudando. Não existia MG transplantes naquela época. Hein? Não existia o MG transplantes naquela época. Não existia, né? Ele foi criado depois. Foi criado aqui. Ele foi fazendo na sequência. Eu até sugiro você a chamar hoje, um dia, o Geraldo Neves Filho, que é filho do Dr. Geraldo. Ele tem 2 filhos trabalhando conosco no hospital, que é o Geraldo e o Gustavo.
e tem uma nora, que é cirurgiã plástica. Essa cirurgia que você começou lá atrás, com bisturi, hoje fazendo a laser, o laser esquenta, doutor Elias? Normalmente ele gera energia no local que ele é aplicado. Ele gera energia calorífica? Em todas as áreas que ele é aplicado, quer seja Sim. na retina, na córnea, quer seja no anel, quer seja em alguma área para corrigir, ele gera energia, mas é uma coisa de ação rápida. Qual a temperatura? Qual a temperatura? Não sei te responder. Sim. Eu teria que abrir um livro para ver hoje. Mas é que a gente é repórter, jornalista, a gente quer saber dos detalhes, quer saber de tudo, né? Mas eu posso pedir ao Geraldinho para quando vier fazer a entrevista e te explicar as coisas que ele vive no dia a dia, Sim. que facilita a visão da população e a sua, ele te dá esses detalhes. Bom, então vamos voltar ao assunto lá do Instituto Donato. Quando é que houve essa virada para o Hospital de Olhos? A virada é engraçada. Foi uma virada importante, um passo gigantesco. Lembrando que o Hospital de Olhos hoje é uma referência nacional. Ela é referência nacional mesmo. O que acontece é que, quando você vem na história da oftalmologia brasileira, você vai lembrar que, quando criança, você conhecia o Instituto Penido Burnier, você conhecia o Instituto Hilton Rocha em Belo Horizonte, que você falou, Rocha, que é o que foi montado lá em cima na Serra. lá perto da Praça do Papa, lá em cima. Só que foi montado no ano errado, na época errada, pela equipe errada. Por quê? Eu vou falar isso. Eu quero saber. O que acontece é que a oftalmologia estava sendo exercida praticamente ambulatorialmente, que é o que acontece hoje no hospital. Você chega lá, vai de manhã, deita, opera a catarata, implanta a lente, sai e vai embora. O laser é a mesma coisa. Você só precisa do anestesista em casos de exceção. Hoje não se usa anestesista para fazer essas cirurgias hoje? Claro que nós usamos anestesia tópica. Mas, se precisar ser uma anestesia mais longa, mais profunda, o anestesista está lá. Se não vai fazer uma anestesia, o anestesista também está lá. Uhum. Então, existe um sistema de proteção que a gente não abre mão. Mas não precisa internar num apartamento. Mas até os pré-testes são feitos antes da cirurgia. Sim, é feito todo o protocolo de segurança para operar lá no Donato. Aí, por que com a evolução do nome, imagina, Centro de Laser e Microcirurgia Ocular. Quando nós mudamos para o Enterprise, a gente achou que a gente já poderia pleitear o nome de instituto. Por que o nome instituto? Explica melhor. O nome instituto é porque o nome que era famoso para toda a clientela do sul de Minas era o instituto, os institutos que tinham no Brasil. Eu vou lá no Instituto Hilton Rocha, eu vou lá no Instituto Era um Penido título, Burnier, né? Um título. Eu vou lá no Instituto Tadeu Civintal, entendeu? Então, a terminologia da época, e como eu nunca quis deixar o meu nome no hospital, Instituto Elias Donato, eu nunca quis, eu então deixei que fizesse Donato, no sentido de que eu saía para a rua perguntando para o pessoal, você foi operado onde? Eu fui operar lá no Instituto Donato. Lá no Donato. Lá no Donato. De Instituto Donato virou Donato. E eu queria pôr o nome de só Donato. E chegamos aonde a gente queria no final, que era Donato Hospital de Olhos. Ele tem que ter o Hospital de Olhos, porque ele é um hospital de olhos completo, mas o forte dele é Donato. Todo mundo fala que foi operado no Donato. Mas hoje... E a boca do povo não é a boca... De Deus. Mas doutor Elias, o Hospital de Olhos tem o nome Donato? Não é Hospital de Olhos? Donato Hospital de Olhos. Donato Hospital de Olhos. DHO, Donato. Que você pode fazer a cirurgia de correção ocular, e eu fiquei sabendo agora, e estou muito interessado nisso, sobre cirurgia de pálpebras. Era uma cirurgia que eu entendi que até então era só o cirurgião plástico que fazia isso, mas eu estou vendo que hoje o cirurgião especialista, oftalmologista, também pode se especializar nisso também, que é uma opção, uma grande opção a mais, né,
do que o hospital. Eu gostaria de esclarecer isso bem. Certo. O cirurgião plástico, ele tem a formação para fazer plástica em todo o corpo humano. O resto da carcaça, né? Porém, o que acontece na oftalmologia é que ela tem músculos que funcionam de um jeito, ela tem glândula que leva lágrima a proteger a córnea, ela tem vias lacrimais, tem um saco lacrimal que vem e desemboca no nariz. Então, essa terminologia, mais as glândulas que tem cada cílios da pálpebra, levam a uma estrutura anatômica especial. E o músculo, se você retrai muito o músculo, por exemplo, uma bolsa palpebral muito grande, retira mais. Então, em vez de ser uma operação normal, do pessoa, puxa, agora ficou bom. Ela fica assim, ó, repuxada. Então, se não conhecer muito bem as dobras, depois vocês olhem no espelho. Não, vamos falar de dobra que tem aqui e qual é o músculo que está puxando. É diferente, então precisa conhecer muito bem a anatomia para operar isso bem. Doutor Elias Donato, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que eu tinha falado antes, só que você foi muito mais profundamente detalhista nisso. O médico oftalmologista que tem especialização em plástica, ele vai ter muito mais técnica para fazer essa cirurgia de plástica, porque ele está cuidando também da visão, do globo ocular, da musculatura ocular, dos canais lacrimais, do que simplesmente um cirurgião plástico. Ok, concorda com essa minha análise, por gentileza? Claro. Então é isso essa diferença que eu queria ter, porque eu falei, bom, eu imagino que cirurgião plástico faz isso. E o cirurgião oftalmológico faz aquilo. Eu estou percebendo que uma coisa está extremamente vinculada à outra. Ninguém conhece melhor a técnica de cirurgia de olhos do que um oftalmologista especializado. Seria basicamente isso. Se você retira em excesso a pálpebra, o olho dorme entreaberto. Você pode causar uma úlcera de córnea crônica. Olha. Então, existe uma série de itens nessa cirurgia que não é assim, uma cirurgia simples, eu vou lá fazer uma pálpebra. Eu imagino. Então, isso precisa ter realmente cuidado, né? E fazer e ficar bem, né? Porque é uma cirurgia que dura muito tempo, no sentido de ela vai viver mais 10, 20 anos com essa cirurgia. Uma cirurgia de pálpebra, ela pode acontecer de ter que fazer uma reincisão? Voltar a ter que operar? Voltar à cirurgia, fazer um enxerto? É possível, ué. É possível que aconteça. Eu não sou especialista em plástico, mas é possível. É possível. Bom, eu já estive lá no Hospital Donato Hospital de Olhos, por várias e várias vezes. Já fui, aliás, muito bem atendido pelo seu filho mesmo, o Rodrigo. Tá? E por outras... sobrinho, o Bruno, que é meu filho. O Bruno também. O Rodrigo também me atendeu. O Rodrigo é sobrinho e o Eduardo também é sobrinho. Opera lá. Quem que é seu filho, então? O Bruno. O Bruno, que é o seu filho, então? Foi o Bruno que me atendeu. E o que eu notei é o seguinte, que não é simplesmente um exame oftalmológico. E não é simplesmente um exame de você chegar lá, fazer um exame, verificar qual o grau da sua correção visual e sair com uma receita na mão. Não é. Você faz todo um procedimento de análise de fundo de olho, de pressão. Fazemos a rotina inteirinha. Existe uma rotina a ser seguida. Como que está um protocolo, né? Como é que está a pressão, como é que está o nervo óptico. Tem alguma coisa lesando? Não tem que encaminhar. Então, existe uma forma de consulta muito criteriosa lá no hospital. É o protocolo nosso. É um protocolo? Sim, é um protocolo de segurança. De segurança. Agora, me explica uma coisa. Qual é a diferença entre a pressão ocular e a pressão corporal sanguínea? Uma coisa está interligada à outra? Não está.
O grande problema da pressão ocular é que ela não dá sintomas, a menos que seja um glaucoma agudo. O sujeito obstruiu o ângulo, no final do ano ficou nervoso, tinha a câmara muito rasa, que é o que acontece muito. Dá um glaucoma agudo, tem que operar de urgência. Não é o normal. O normal Sim. é um glaucoma, que a gente chama de doença dos pés de lã, porque ela caminha sem barulho. Isso se chama pata de lana. Pode ser. Caminha sem Exatamente. fazer barulho. Caminha sem fazer barulho e vai matando o nervo óptico devagar. E aí as pessoas normalmente usam colírio por muitos anos. No meu conceito, como oftalmologista que tem 50 anos, eu não faria isso. Eu já partiria para a cirurgia, abaixar a pressão, porque tem que controlar um nível de pressão ocular que ela não mata mais o nervo óptico. E o glaucoma, ele vai matando o campo visual e vai reduzindo e vai virando um tubo. Você só enxerga como se fosse um tubo. Sim. E é uma coisa até, vou dizer assim, Ela precisa cuidar, não tem outra opção. recorrente, né? Dentro do atendimento. É É rotineiro. É rotineiro. E é familiar, transmite para família. É familiar, é genético. É genético. É genético. Somente genético? Não, pode ser genético, pode ser adquirido por outras doenças também, alguém que tem diabetes, Pois é. A gente que tá... teve alguma hemorragia, ou que tem obstrução de vaso, dá glaucoma. Então, tem uma série de patologias que ficam combinando ali. O que provoca isso? O glaucoma não tem... Até hoje não se sabe de onde que é que veio e por quê. Né? É uma doença. Nós estamos fazendo aqui praticamente, doutor Elis, uma consulta, né? Online. E quem está nos assistindo aí deve estar pelo menos ganhando muito com isso. Afinal de contas, nós estamos aqui na frente do maior especialista em Poços de Caldas. Aliás, eu queria te dizer uma coisa. Lá no Donato Hospital de Olhos, vários profissionais atendem lá, mesmo não fazendo parte da clínica, né? Não fazendo parte? Vindo de fora para fazer o atendimento, por exemplo. Não tem muito. Outros médicos de outras clínicas que não vão lá, inclusive para ocupar aqueles equipamentos que são específicos e de alta tecnologia. Parceiros. Para levar os clientes deles para operar. Não vou citar nome não, mas vários deles. Sim, mas faz parte da rotina nossa. Né? A ideia é que os bons médicos, os seus clientes, vão lá para operar sem problema nenhum. Olha, você está pegando boi de assistir aqui uma consulta online e aprendendo sobre como funciona o campo visual, como é que é o processo de enxergar. Aliás, doutor Elias, o enxergar mesmo vai lá para o cérebro, né? Sim. Ou seja, a finalização de toda a formatação da imagem. A do que nós estamos enxergando está no cérebro, na parte occipital, que é atrás. Então, mas para isso é levado por condutores nervosos elétricos, sim, né? Sistema nervoso. Como é perfeito o corpo humano, né, doutor Elias? Realmente. O senhor que é médico pode atestar isso, que nenhuma máquina funciona dessa forma, né? Não funciona, é verdade. E a gente sabe que por trás disso tudo existe um criador. Mas na medicina, se todos vocês que estão ouvindo aqui entenderem que o mais importante de tudo é a prevenção. Então, ir ao médico para fazer prevenção, para começar um tratamento mais cedo. Vou te dar um exemplo. Né? Eu estava com 95% de visão nos dois olhos. Eu podia ter esperado mais 10 anos para operar a catarata. Sim. Eu já operei. Eu pedi Você não esperou chegar? Meu filho, ele me operou, já tirei a catarata antes. E aí não tenho desconforto de dirigir na hora do lusco-fusco, enxergo perfeito. A catarata parece uma, mas é a prevenção. Uma cobertura, né, no olho, a catarata, não é isso? Como é que é? O que forma a catarata? É gordura? O que é? Não, catarata é o órgão cristalino que vai, digamos... Opacicando. Esclerosando ou opacificando, vai ficando velho. Vai ficando opaco. É. É isso? Doutor Elias, vou te pedir um minuto de licença para falar da Maresine. Se você precisa de dinheiro rápido, se você precisa de fazer algum investimento,
você pode contar com a Marezine. Na Rua Minas Gerais 664 você encontra a Marezine, lá você terá um atendimento rápido, precioso e principalmente dentro da sua necessidade. Até no limite do seu cartão de crédito, antecipação do fundo de garantia ou do INSS, você escolhe qual a forma de pagamento e principalmente você pode deixar um bem como garantia, como um veículo, uma residência, um imóvel, um bem qualquer que você possa colocar como garantia e você sai com dinheiro na mão em menos de 1 hora. Eu gostaria também de falar do pão de queijo Xodó de Minas, que é o pão de queijo que é feito com queijo de verdade. E para acompanhar o pão de queijo Xodó de Minas, nada melhor do que um café. E o café Caldense é especificamente um café de excelente qualidade, feito aqui no sul de Minas por pessoas que entendem de café. Eu gostaria também, nessa oportunidade, de dizer que esse programa ele está sendo exibido em todas as plataformas de mídias digital disponíveis, assim como também ele é exibido na TV Poços, aos sábados às 23 horas e aos domingos às 17h30, aproveitando também para convidá-los para assistir o programa que eu apresento, o Especial Turismo, para você conhecer o Brasil e o mundo comigo. O Especial Turismo é exibido na TV Poços aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Feito, doutor? Feito, muito obrigado. Não, tem um abraço a todos. Não, tem um assunto aqui que nós não podemos pular ele, não. Nós vamos falar de orquídea. A paixão do doutor Elias Donato. Eu sei que você tem um orquidário, que você tem um carinho especial por orquídea. Você não vai despedir da gente sem falar sobre as suas orquídeas. E o que proporciona o prazer de cuidar de orquídeas? As orquídeas surgiram na minha vida há 20 anos, na verdade, muito por conta de reduzir o estresse cirúrgico. Eu ficava o dia inteiro no microscópio operando, e quando eu ia para a orquidária, eu saía de lá feliz. Então é melhor eu continuar. É uma terapia. É uma terapia. Então, eu fui desenvolvendo 3 orquídeas brasileiras, que é Valqueriana, Nobile Orimesquita, e elas são perfumadas, e o nosso orquidário hoje tem um reconhecimento internacional. Nós ganhamos no final de semana uma exposição em São Paulo, da EOSP, e batizamos a planta com o nome da nossa artista e atleta de primeira linha, como é que é? Raíssa Leal. É uma homenagem a ela, esperamos. Atleta. A orquídea se chama Raíssa Leal DTO, que é o sufixo Donato. É uma homenagem a ela. Uma grande homenagem. Aliás, eu vi uma homenagem muito bonita para ela dentro de um voo, onde o piloto disse que ela estava a bordo e todos levantaram e bateram palma para ela, porque é a maior medalhista brasileira. Foi muito bacana. Que legal. Doutor Elias Donato, e o orquidário, além de ser um hobby, passa a ser também assim, momento assim, de, não vou dizer de distração, de ocupação, terapia ocupacional mesmo, né? Para mim é terapia, porque eu faço, na verdade, uma pesquisa com as orquídeas que ninguém faz no Brasil, que é para descobrir novas cores, e hoje eu tive esse exemplo de manhã, que eu cruzei umas plantas azul com uma que tem marcas vermelhas, e já saiu o resultado, e hoje a gente já passou para a 3ª geração, que vai sair azul com vermelho e não saiu ainda. Então é uma pesquisa, para mim é um espetáculo. É o desenvolvimento de uma descoberta nova, é através de enxerto? Hein? É através de enxerto? A gente faz através de políneas, né? A gente retira a polínea e coloca para fazer a fecundação. Sei. Isso é feito com a mão do homem, você que faz isso. Eu que faço. Não são as abelhas, os insetos. Não pode nem interferir, porque eles fazem o que eles querem. Mas pode sair um resultado inesperado também, que te surpreenda, certo, né? Exatamente. E esse assunto orquídea é uma paixão de muitas pessoas. Existem clubes
de orquidárias, exposições, inclusive aqui em Poços de Caldas anualmente existe a exposição. Tem. Eu sugiro como hobby as pessoas cultivarem orquídeas. Para mim foi terapêutico, foi um espetáculo. E o senhor faz sozinho ou a dona Raquel também te ajuda? Ela não gosta muito não, ela faz mais a parte burocrática de documentação, a gente tem que fazer registros, né? Já estamos começando a exportar para o exterior, então acaba virando assim um hobby que é meio negócio, mas para mim mesmo é hobby. Pois é, mas eu fui te encontrar no meio das orquídeas lá para te convidar para essa entrevista. Fiquei muito feliz de encontrá-lo inserido na natureza, inserido entre as orquídeas, inserido nesse ecossistema. Vamos fazer um programa para a TV ver ele lá no orquidário? Sim, tá. Nós vamos fazer sim, já programamos isso aqui. E outra paixão do Dr. Elias Donato também é um bom vinho. Opa. Um vinho de ótima qualidade. Né? Isso é muito bom, né, doutor Elias? E de boa qualidade. Tá certo. Doutor Elias, foi um prazer muito grande te receber aqui. Doutor Elias, quero deixar as portas do podcast Café com Manteiga sempre abertas para o senhor, para a sua equipe do Donato Hospital de Olhos. Eu acho que a sua entrevista foi, antes de tudo, uma prestação de serviço. Explicou tantas coisas que eu não sabia e você também que está nos assistindo também não sabia. Então, quer dizer, basicamente foi uma prestação de serviço. Te agradeço muito por isso. Doutor Elias, então foi um prazer te receber aqui. Eu vou te mandar depois o podcast e também vai ser exibido na TV Poços. Então, canal aberto que eu queria para mostrar para meu filho. Olha, são tantos dias, são tantos horários que para que eu possa decorar, eu passei anos, viu? Menos do que 50 anos para chegar no ponto que você chegou. Tá certo, doutor Elias? Obrigado pela presença. Eu que agradeço e um abraço a todos. Fiquem com Deus. Então é por isso, por hoje é só. No podcast Café com Manteiga você viu tudo sobre oftalmologia, você ficou por dentro de tudo, você teve uma aula aqui com o mestre professor doutor Elias Donato Neto. Até a próxima.